isto aqui, tenho aqui uns slides que são, estou um bocadinho à parte, ou seja, não é nenhum protocolo de encaminhamento, nem tem nada a ver com aquela parte. Tem ou não tem? É transversal àquilo que temos vindo até agora, temos visto até agora, e são usadas, uma destas ferramentas é usada no BGP, e por isso é que falamos aqui antes disto, antes de chegar ao BGP. São 3 ferramentazinhas. Uma são Access Control Lists. Isto é muito comum e é muito utilizado em redes campos e noutras. Pode haver numa rede de produção, às vezes temos quase dezenas de coisas destas, que basicamente fazem o quê? Controlam acessos a coisas. Estas, daí o nome Access Control List, ACL. Estas são mesmo podem ser aplicadas, são regras que podem ser aplicadas a qualquer coisa no router. Podem ser aplicadas a uma interface, podem ser aplicadas depois para fazer filtragem de rotas em protocolos de encaminhamento. Podem ser aplicadas em todas essas coisas. Como é que funcionam? De maneira muito simples. Por exemplo, aqui temos um exemplo em que eu quero só que esta rede aqui, que está aqui, é uma VLAN que está aqui. Imaginem que depois há aqui um switch. Eu tenho aqui uma VLAN. Esta VLAN tem esta subnet. E eu não quero que esta VLAN, isto está aqui no router, o router vai saber encaminhar daqui para aqui, como é óbvio. Estão diretamente ligadas as duas redes. E eu não quero que ninguém daqui consiga aceder aos IPs daqui. Então posso configurar, podia fazer isto de outra forma, que era, aqui não há forma, porque isto não há protocolo de encaminhamento, ok? Se este router tivesse a aprender esta rede de outro router, eu ainda poderia não anunciar para o lado do sales a rota da Finance. Mas aqui não é o caso, elas estão diretamente ligadas, as duas, portanto eu não tenho maneira de bloquear isso em termos de routing, nem de dizer que isto não pertence ao protocolo de encaminhamento, por exemplo. Mas também se não pertencer ao protocolo de encaminhamento, depois ninguém daqui para cima sabia chegar, com outros routers que isto falasse, ninguém sabia chegar àquilo, não é? Então eu tenho aqui esta VLAN, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou impedir que eu consiga chegar daqui a aceder a isto? As ACLs servem para este tipo de coisas. Como é que isto se faz? Eu vou definir uma regra, tem aqui a versão Cisco, okay, em que tem o comando Access List, na Cisco isto tem números, depois elas podem ser deny ou permit, ok? Sendo que implicitamente está sempre um deny any, se eu puser um permit de qualquer coisa. Portanto, se eu tivesse feito aqui uma primeira regra em que punha aqui permit, depois não precisava de pôr a outra a dizer deny any. Ok? Mas neste caso é ao contrário, o que eu quero é negar, portanto eu tenho que dizer que a rede de sales não pode, vai ser negado. Portanto, esta access list o que está a dizer é que qualquer IP que bata certo com esta regra que aqui está, isto é uma wildcard mask, portanto qualquer IP que comece por 172.16.40, que é o que está aqui a 000, vai ser negado. Negado aqui, só quando eu aplicar esta access list a qualquer coisa é que isto vai saber ao que é que isto nega. Neste caso, eu entro no interface E1, que é o interface que liga à Finance, e existe um comando que é o IP Access Group, e depois identifica aqui a ACL, que neste caso é a 10, e out. O que é que isto está a dizer? Isto quer dizer que pacotes IP só vão sair deste interface de acordo com a ACL 10. Como a ACL 10 diz que eu faço deny a todos que começam por 172.16.40, ninguém dali vai nunca conseguir falar com alguém do Finance. No NVDE, aliás, no NVDUE, sim, aqui. Como é que isto se faz? O conceito é exatamente o mesmo, só os comandos é que são diferentes. Aqui, como é para ser automático e modular, normalmente os comandos que nós vamos ver hoje são sempre mais verbose, ou seja, tem sempre mais comandos porque eles querem que seja sempre feito da mesma maneira e depois que não haja coisas como esta wildcard mask e usar, por exemplo, aqui máscaras normais. Ok? Então,
esta parte destes três comandos são o equivalente àqueles dois aqui, para criar a ACL. Só que a ACL aqui tem um nome, em vez de um número. Isto é o nome. Okay? Pode ser uma coisa qualquer. Neste caso está aqui chamado block sales, porque é o que ela está a fazer. Este número não é a identificação da ACL como na Cisco. Okay? Este número pertence sempre à mesma ACL. O que isto está aqui a identificar é o número de sequência. Okay? Portanto, ali eu só fazia access list 10 deny. Aqui eu tenho que fazer em dois passos. Tenho que fazer rule 10, dizer qual é o match. Isto ainda não diz se é deny, se é permit. Depois tenho que fazer com o mesmo número a dizer se é deny ou permit. Este número é só para eu associar este deny a este match. E depois, então, se eu tiver outras componentes desta ACL, como por exemplo aqui o permit any, eu tenho que fazer um novo número de sequência. Portanto, isto aqui são números de sequência. Isto não é o número da ACL. A ACL aqui tem um nome e não um número. Okay? Portanto, estas três coisas fazem mesmo aqui com os dois comandos ali. Criam uma ACL que faz um match àquela rede. Todos os IPs daquela rede têm uma action que é deny. Todos os outros têm uma action que é permit. Depois eu vou aplicar isto ao interface, da mesma forma que fazia ali. Portanto, aqui, em vez de ser E1, está chamado switch port 1, que é a terminologia que costuma ter nos comuns Linux, em vez de ser um router normal. Ok, portanto, vamos ao set interface switch port 1, dizer que ele vai ser aplicado à ACL block sales e vai ser aplicada na saída. Aqui também é preciso dizer se esta ACL vai filtrar coisas IPv4 ou IPv6. Okay. E até poderia haver aqui outros tipos, porque as ACLs eu posso fazer deny, por exemplo, a todo o porto, a todos o tráfego que vem de um porto. E aí não é IPv4, vai ser type port. E eu depois vou ter uma regra aqui que o match, em vez de ser IP source IP, vai ser match port, ou source port, ou destination port. E depois vai ter aqui um identificador de um porto, por exemplo. Então, as ACLs servem para aplicar a qualquer coisa. Por exemplo, aqui estou a aplicar a uma interface. Podem ser aplicadas depois a regras de routing, que já vamos ver mais à frente. E nem sempre são para fazer match a IPs, como está aqui no exemplo. Podem ser para fazer match a portos, por exemplo, e outro tipo de coisas. Mais exemplos. Ok? Aqui temos outro exemplo. Eu não quero que esta VLAN daqui, mais uma vez, aqui está representado como computador, mas isto pode ter aqui uma nuvem de layer 2 qualquer, como uma VLAN. Pode ser só o switch, pode ser um AP, podem ser vários switches, numa topologia qualquer. Aqui é a mesma coisa, para o Human Resources. E então o que nós queremos é que toda a gente que está nesta rede não possa aceder aqui à rede onde está os Human Resources. Então o que é que eu vou fazer? Mais uma vez, tenho que saber o IP, neste caso é o IP do interface. Portanto, aqui em vez de aplicar isto à rede, do outro lado estava a aplicar uma rede inteira. Aqui estava a aplicar, tinha uma wildcard mask, fazia todos, e depois isto era um access group, era para todos, e aqui deste lado a mesma coisa. Aqui tem um IP source IP, portanto todos os que comecem, todos tenham um source IP começar por 162.16.40. Aqui é mesmo, eu também sei que esta rede é a rede do accounting, tenho aqui definido. Estou a ver, com barra 27, isto é a rede aqui está pendurada aqui. Este interface tem um IP desta rede. Isto não é o IP da rede, é o IP de host. Provavelmente, com o que nós já sabemos, o que é que vai ser este IP aqui? Vai ser a gateway, né? do accounting, porque é o interface desta rede que existe aqui no router, vai ser a gateway daquela VLAN ali de baixo. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Criar a ACL, neste caso chamou-se Block Accounting, é outra vez IPv4. Primeiras duas
primeira ação é fazer match IP source a esta rede e a action é deny. E depois fazer o permit para todos os outros. Okay? O número, mais uma vez, não tem nada a ver com a identificação aqui. Na Cisco, sim, isto é identificado com o número. Aqui não, este é só o número de sequência das várias componentes da ACL. Portanto, normalmente há dois com o mesmo número que têm a ver com o match e a ação correspondente a esse match. E depois, e assim sucessivamente. Pode não haver um match, pode ser só uma action, que é o que acontece ali com o caso 20, que é só fazer permit a tudo. Ok? Portanto, isto porque é que tem um número de sequência? Porque estas têm que ser avaliadas primeiro do que esta. Porque se eu avaliar esta primeiro, aquelas não estão lá a fazer nada. Aquilo diz que é action permit, é permitir tudo. Ok? Portanto, isto é só a ordem pela qual elas são avaliadas. Ok? Portanto, ele primeiro avalia isto. Se isto fizer match, faz deny. E depois vai avaliar esta. E esta faz permit a tudo. Mas ele só vai avaliar esta se estas não baterem certo. Estão a perceber? Portanto, só se a 10 não bater certo é que ele vai avaliar a 20. O número de sequência 20. Mais uma vez, depois é aplicar isto ao interface. Se é saída ou se é de entrada. Neste caso é ao interface. Este switch port 1 seria este switch port 1, que seria este porto aqui. E portanto eu estou a aplicar a tudo o que sai aqui esta ACL e portanto sempre que aparecer um IP daqui a tentar sair para ali, isto é bloqueado aqui no porto. Agora temos um exemplo que não é com IP. Okay? Que é, por exemplo, bloquear não a saída para uma determinada porta, mas, por exemplo, controlar quem é que pode fazer SSH para o router. Okay? Neste caso só tenho aqui o exemplo já só com o NVDA. Então o que é que eu vou fazer? Isto temos sempre, porque vamos fazer mais uma vez uma regra com um IP. Então eu vou fazer o quê? Mais uma vez, estão a ver agora, isto é tudo o mesmo número de sequência. Portanto, o que é que isto quer dizer? Se estes 3 matches baterem certo, eu tenho 3 matches aqui nesta ACL. É ser TCP, o source IP, estão a ver? E aqui estão a ver que nas ACLs eu tenho aqui matches que não são só IPs, ok? Não tem só a ver com IPs, porque vamos ver agora uma outra ferramenta parecida com as ACLs, mas que são só para fazer matches de redes IPs. E até são melhores para fazer isso. Porquê é que elas não substituíram completamente as ACLs? Porque nas ACLs eu tenho aqui, por exemplo, um match IP protocolo, não uma rede IP. E aqui tenho um destination port, ok? Também não é uma rede IP. E podia ter um match com um porto de entrada. Podia ter um match com um porto de saída. Ok? Portanto, o que é que esta regra toda faz aqui é, se for TCP, se vier deste IP específico, reparem que está aqui um /32, só mesmo deste IP. E se o porto de destino for 22, é permitido. Ok? Número de sequência 20, para a mesma ACL, com o mesmo nome. Número de sequência 20. Todo o restante tráfego TCP e que vá para o porta 22 é negado. Ok? Onde é que isto é aplicado? Isto é só para criar a ACL. Onde é que eu vou aplicar isto? Agora não é aplicar em outbound a um porto. Okay? É aplicar a tudo no router. No NVDOE é isto aqui. Okay? Set System Control Plane. Quando eu aplico uma ACL ao Control Plane, o que é o Control Plane? Nós depois quando falarmos em SDN vamos voltar a esta palavra. O Control Plane num switch ou no router é toda a parte que não é forwarding. O forwarding é as regras nas tabelas. O forwarding, o que sabemos até agora, podem pensar, é a tabela de encaminhamento, IP, e a tabela de MAC. A tabela com os MACs mapeados para os povos. Isso é o forwarding só. O control plane é o que o router usa para preencher essas tabelas. São os protocolos de encaminhamento, são as configurações das VLANs. É toda a lógica que está a correr dentro do equipamento. Ok? Portanto, no NVDOE eu posso aplicar uma ACL ao control plane todo. Okay? Portanto, qualquer coisa que seja para aceder
à parte de controle do sistema, e é o que acontece quando eu tento fazer um SSH para gerir aquilo, bate certo aqui com este, vai ser verificado aqui com as ACLs do control plane. Portanto, isto é muito comum, isto num cenário a sério, para além de, como nas nossas simulações, eu ter uma VRF separada para a rede de gestão, okay, com portos separados que não são vistos nas outras VRFs, portanto não entram nunca no outro routing, é quase como se aquilo tivesse separado logicamente, ainda, quase certeza, também se faz uma ACL para que o SSH só seja permitido de IPs que venham da rede de gestão. Okay? Para não ser possível fazer SSH a partir das outras redes que não são a de gestão. Sim. O SS6 é só TCP/22? É o porto por omissão, sim. Pode ser ou pode-se pôr outro, mas para se pôr outro é preciso ter um servidor SSH à escuta nesse outro porto. E ali não vai acontecer tanto no standard. Se eu puser outro, depois faço isto com outro. Se eu configurar o outro para pôr o servidor SSH noutro porto, depois configurar a CM nesse outro porto em vez do 22. Sim, são trabalhos. Sim, são trabalhos com metodologias diferentes. Então, as ACLs, como vimos, podem fazer menos a qualquer coisa, não só a redes IPv4. Se for especificamente para fazer matches de prefixos, como vimos nos primeiros dois exemplos, estávamos a fazer matches de prefixo de uma rede, para depois bloquear a saída de tudo que este dessa rede para o outro porto. Existe uma coisa mais específica para isso, que são as prefix lists. Okay? Estas foram especificamente desenhadas para serem aplicadas em filtros ou manipulações de LSAs ou de distance vectors de coisas de routing, ok? E nós vamos vê-las a poder ser usadas, por exemplo, em route maps no BGP. Quais são as vantagens? Eu posso usar uma ACL mesmo. Ou seja, para tudo o que eu faço com uma prefix list, depois seria aplicar isto a um protocolo de routing, eu podia fazer com uma ACL. Mas estas foram, em termos de performance, foram otimizadas para fazer matching a IPs. São implementadas de outra forma, mesmo em termos depois de como aquilo funciona no hardware, o algoritmo. Tem uma sintaxe mais intuitiva do que as ACLs, embora isto seja mais para a Cisco, porque no NVDOE eu também não tenho wildcards, também uso o barra nas ACLs. E depois tem uma coisa que não existe nas ACLs. Nas ACLs, quando eu faço um match com uma rede, só posso fazer uma match com uma rede. Ou seja, posso fazer uma rede com uma determinada máscara. Numa prefix list, eu posso, numa única regra, incluir um grupo de redes. Okay? Existe uma coisa que é o greater than or less than. Eu posso dizer que são todas as redes que tenham uma máscara maior que barra 24 e menor que barra 30. Estão a perceber? E, portanto, com uma regra, vou fazer para a 25, para a barra 24, para a barra 25, para a barra 26, para a barra 27, para perceber que todas elas batem certo. Ok, este flexible matching é outra das vantagens que isto tem. Permite-me fazer um range. Isto é, já vamos ver exemplos, mas isto é como se faz os comandos no NVDOE. Estão a ver aqui, set router policy prefix list. Tem um nome também. Depois tem o ID, que é a mesma filosofia das ACLs, é só a ordem pela qual as várias coisas que eu puser daquela prefix list são avaliadas. E depois tenho um match, porque também poderia ter mais do que um match. Poderia ter mais do que um match se este match tiver todo o mesmo ID. Para eu fazer a tal coisa dos lengths, existe este comando min prefix length e este max prefix length. Portanto, eu posso pôr uma determinada rede e depois dizer, dentro desta rede são todas as sub-redes que vão de tal a tal. Por exemplo, eu posso pôr na rede um 10.0.0.8 e depois dizer que é só para que seja maior que 24 e menor que 30. Quer dizer que ele só vai fazer match se for o 10.0.0.0, depois qualquer coisa barra 24 até ao 10.0.0.0, não sei onde é que termina depois as do 30. Tinha que se fazer a conta. Okay. Depois, aplicar isto. Depois, exatamente, para o mesmo ID dos matches, okay, eu depois digo se é permit ou deny.
Okay? O ID serve para isto, estão a ver? Porque imaginem que vocês metem aqui, se quiserem ter o mínimo e o máximo, vocês vão ter duas regras destas com o mesmo ID, uma com o min, outra com o max, estão a ver? Mais a mesma com o prefixo base. E elas têm que ter todas o mesmo ID para depois aqui com este ID dizerem se para isso é permit ou deny. Exemplo. Neste caso não estou a usar o min ou o max prefix length. Então vou só fazer set router, policy prefix list, o nome que eu dei, o mesmo ID para associar o permit ao match, e aqui estou a dizer que é esta rede, 192.168.0.16. Com o que é que isto vai bater certo? E vai fazer permit. Qualquer IP que seja desta rede, mas se tiver uma máscara maior já não faz. Portanto, só mesmo aquela rede. Isto quer dizer que ele tem que ter estes três primeiros iguais. Okay? E depois, se isto for aplicado a routing, porque se for aplicado a só um IP, ele não sabe. Desde que um IP vai, acaba ali, ele faz match. Mas isto pode ser aplicado a routing. E se for a routing é uma rota. Estão a ver se traz lá a máscara. Se traz lá a máscara, ele vai olhar para a máscara. Se for uma máscara maior, já não faz match. Não se esqueçam que estes são sobretudo para ser usados como regras em bootmaps, que são umas ferramentas para depois definir como é que o protocolo de routing, porque o protocolo de routing faz determinadas notas. Portanto, isto é aplicado não a um IP, não a um IP de destino ou um IP de origem, mas a uma rota, e a rota tem lá o IP e a máscara, não é? Tem lá qual é que é a rede. Como é que funciona então com o Mini e com o Max Prefix Length? Mais uma vez a mesma coisa, eu tenho aqui o mesmo ID para associar os três matches, estão a ver? Os três matches à ação permit. Os matches são o quê? O normal e depois o min prefix length com 26 e o max prefix length com 32. Como é que isto funciona? Ele vai fazer, vai ter que ser as duas condições têm que estar simultaneamente verdadeiras. Os bits têm que ser iguais para os primeiros 24 bits. É o que este primeiro faz. Portanto, ele tem que ter o 10, 1, 1. A rede diária tem que ser 10, 1, 1. E depois o prefix list tem que ser entre 26 e 32. Portanto, ele vai olhar para a rota e ver se a rede que tem lá na rota começa com 10 e 1, é o que o primeiro comando faz. Tem aqueles 24 bits iguais. Tem a primeira regra. Depois vou olhar quantas bits de máscara que a rota tem. E se tiver entre 26 e 32 passa, se não passa. Por exemplo, se vier uma rota assim, não passa, porque apesar destes três primeiros estarem iguais, que é a primeira condição, a segunda condição falha, porque 25 é menor que 26. Portanto, vai bater certo a 27, a 26, e esta também vai bater certo. Porquê? Porque está sempre a começar por 10 a 1, que é o que o primeiro obriga, e depois, aqui, esta rede e esta rede, já não interessa, não precisa de ser 10 a 1, porque é só até ao 24 que tem que ser igual. Depois, aqui, todas elas têm o prefixo válido, todas elas começam por 10 ou 1, todas elas são válidas. Ok? Isto são endereços da rede com estas máscaras. Okay? Porque com barra 26 isto anda de 64 em 64. E com barra 30 isto anda de 127 em 127. 128 é a rede a seguir. Okay? De 128 em 128. Portanto, 0 a 127 e aqui anda de 64 em 64. Portanto, vai de 0 a 63. A primeira rede. E a segunda começa no 64. Aqui tem barra 24, mas não começa por 10 ou 1, como é óbvio, também não vai fazer match. Ok? Portanto, ACLs. Posso fazer filtros com elas, mas são feitos para fazer filtros a um IP, não a uma rota. Mas, como eu dou uma máscara, também posso aplicar uma rota, só para diferenciar que só aquela rota. Ok? Portanto, tem que ser
Se for uma rota, a rota tem que ser exatamente para ter certo com aquele prefixo com o bar 24 que não vamos lá. Elas são pensadas para fazer match a todos os IPs que entrem ali dentro. As prefix lists são mesmo para fazer matching a rotas, sobretudo. Estão otimizadas para isso. Onde é que eu os vou usar? Existe uma outra coisa que nós vamos falar que se chama Distribute Lists, onde elas podem ser usadas, que servem também para controlar se, por exemplo, o OSPF ou o ISIS anunciam um determinado prefixo ou não. Aí elas dizem, mas eu posso controlar isso no simultâneo. Ou seja, por exemplo, no indo ao interface, onde é que aquele interface participa. Se eu não for um interface dizer que ele participa no ISIS, o que é que vai acontecer? Não vai ser anunciado. Mas eu posso não querer isso. E vocês ainda podem dizer, então, se eu quiser só fazer a referência, mas não anunciar, também posso usar o passive, exatamente. Ok? Mas mesmo assim, eu posso não querer usar o passive, eu posso querer. E estamos a falar de redes nossas. Uma distribuição isso permite-me não fazer isto sem ser com redes que são minhas. Imaginem que eu aprendo uma rede de um vizinho que não está diretamente ligado a mim. Aí já não tinha maneira de fazer, nem porque ou excluo e não faço aliança com ele, e portanto não aprendo, ou se faço assim também não faço aliança com ele, também não aprendo, portanto já não tenho estas hipóteses. Portanto, a ideia disto é mesmo, eu recebi um anúncio para uma determinada rede, ou recebi uma link state database para uma determinada rede, e para outros vizinhos eu não quero dizer que essa rede existe. E então poderia usar essa coisa da Distribute List, embora também possa fazer isto com o rootmap. Vamos ver os rootmaps, porque vamos precisar dos rootmaps no BGP. O BGP usa rootmaps para alterar atributos das rotas. Embora esta ferramenta possa ser usada no OSPF, no ISIS, por exemplo, para fazer isto que eu estou a dizer, que é para determinados IPs eu definir que não vou anunciar isso aos vizinhos. Ok? Portanto, isto é mais sofisticado do que as preference lists ou as ACLs, tanto que no match, no roadmap, eu posso usar uma preference list ou uma ACL. Okay? Portanto, pode ser um componente disto. Ok? É quase como se fosse uma espécie de pequena linguagem de scripting. É quase uma pequena linguagem de scripting para manipular routing. No sentido em que implementa uma espécie de uma lógica if-else. Okay? Em que a condição do if pode ser um AND ou um OR. Ou seja, várias condições podem estar certas ao mesmo tempo, ou apenas uma delas está certa. E depois tem um then, que é o que é que eu faço se isso acontecer. E o que é que eu faço se isso acontecer pode ser definir imediatamente que aquele tráfego é para ir para um determinado porto e fazer bypass ao que o protocolo de encaminhamento disser. Pode ser mudar um atributo de uma rota, por exemplo, o custo no OSPF, ou os atributos do BGP, que vai ser onde a gente vai usar mais isto. Pode ser fazer deny e depois aplicar aquilo a um vizinho, quer dizer que tudo que bater certo com o match, eu não vou anunciar para o outro lado. Imaginem que eu recebo links num LSD, num LSA de um vizinho, que me dá os links todos dele, e depois aplico um roadmap em que alguns desses links eu já não vou dizer aos meus vizinhos ao lado. E portanto eles depois quando tiverem a árvore fazerem o Dijkstra não têm lá aqueles links, como se não existisse. A sintaxe, como é que é? NV7 Router Policy Rootmap tem o nome e tem o ID. Estão a ver que isto aqui é sempre igual. Isto é uma coisa boa que o NVDOE tem e o que nos Linux, que é para depois quando fizermos isto, por exemplo, usando uma API, vamos ver se conseguimos fazer. Eu já tenho montado mais ou menos para o exercício do BGP. Vocês agora terminam o trabalho com o exercício do OSPF, o primeiro. No segundo, depois vamos ter uma coisa de programação com Java, que vamos programar o OpenVSwitch usando um controlador, mas vamos ter uma primeira parte em que vamos ter um exercíciozinho com BGP, com uns quantos routers, e eu quero ver se este ano o exercício do BGP, em vez de fazermos como tem estado a fazer com o CLI, se usam a API do NVDOE e fazem aquilo com o script Python. Porque nós também vamos ter uma aula sobre isso, na aula vamos falar do PSCOM. O PSCOM é um standard mais usado
e o NVDA é só nos Linux, okay? Não é um standard, é só nos Linux, mas os princípios são muito semelhantes. A vantagem é que usar a API da NVDA é mais fácil lá no NVIDIA do que usar no Bestpoke. Não implica configurar praticamente nada, é mesmo usar quase a simulação que vocês têm, depois até podem experimentar, ir ao primeiro trabalho e transformar aquilo tudo em scripts para descarregar aquilo também no primeiro trabalho. Não é muito difícil, a única dificuldade é que aquilo tem que ser feito, se for feito com a API, aquilo tem que ser feito através do Management Server. Okay? E o Management Server, nós aqui na faculdade não conseguimos fazer SSH para ele. Mas conseguimos abrir uma consola para ele no web. Mas isto vai implicar, é isso que eu quero a ver, vai implicar vocês em casa fazerem uma primeira coisa de enviar os scripts para lá, para depois aqui poderem só entrar na consola e correr. Estão a perceber? Outra hipótese que eu estou a ver é que pode ser possível, eu não sei se eles têm, eu acho que eles têm ligação à internet. Portanto, se vocês desenvolverem isso e puserem no GitHub, pode ser no GitHub, olha, no Git, põe no GitHub e depois no outro lá podem instalar o Git, fazer Git clone, ficam com as coisas lá e isso ficou a partir do servidor de management e eu configurar com tudo. Ok, mas isto veio tudo porque estávamos aqui a dizer que se virem que eles tentam fazer isto, todos eles funcionam da mesma maneira. Tem um nome e depois tem um ID. O ID é basicamente o número de sequência, é o número de sequência pelo qual aquilo é avaliado. Cada coisa. Aqui vai ser igual. Portanto, tem um nome, depois tem um ID. Todos os que tiverem o mesmo ID são avaliados na mesma altura. E normalmente eu vou ter com o mesmo ID um match e um set, okay, associados. E depois este match pode ser mais ou menos complicado, pode ter vários, todos com o mesmo ID, para fazer, por exemplo, um add ou um more, vou ter que escrever várias vezes este comando match. E depois este set, reparem que as três coisas estão identificadas pelo ID. Porquê? Porque eu vou ter a regra do if, que é o match, tenho a action, porque aqui também é permitted or deny, também existe o permit or deny, e depois aqui tenho uma terceira coisa que é este set. Tem aqui um exemplo também da sintaxe no caso do Cisco. No caso da Cisco aqui também tem um nome. Também tem aqui tem uma coisa que se chama um sequence number, que é a mesma filosofia do ID, no NVDOE. Ok? E depois, estão a ver, porque ela vai aumentando e isso vai sendo avaliado por ordem. E depois em cada uma também posso ter, associadas ao mesmo ID, à mesma sequência aqui, vários matches e vários sets. Ok? E mais uma vez, em relação ao ID também se diz sempre se é permit ou deny. Portanto, isto é exatamente a mesma coisa. O conceito é exatamente igual, só muda a sintaxe.